Salve, salve, galera! Mal acabou o final de semana, já começou outro, né? Não, mal acabou o feriado de Natal, já chegou o final de semana, né? Parece que tá tudo emendado, mas tem o Brasileirão, tem a FC Dicas, você já teve o vídeo com os jogos de sábado e agora é a vez das partidas de domingo. Lembrando mais uma vez, esse vídeo aqui gravado antes do Natal, por isso que eu e o Tadioto, a gente ainda tá em forma, não é isso? Não é isso, Tadioto? Se for depois, vai ser complicado. A rodada de pós-ano novo ali que é complicada, né? Ali o cara sente um pouco mais. Sente o ritmo porque é pesado no feriado, né? Mas estamos aí, aquele negócio todo, o cunhado perguntando como é que estão indo as apostas, ele quer saber, o sogrão vindo falar de time. Então é aquela coisa toda, né? Vamos se preparar aí, porque a gente tem que estar com as análises afiadas aí para encarar essa maratona de final de ano, né? O que é pior, o cunhado perguntar se é para ver ou para comer, ou o cunhado perguntar se você já ficou rico apostando? As duas são clássicos de final de ano, né? Mas a melhor de todas é aquela assim, tá, me diz uma coisa, e o Barcelona hoje ganha ou não ganha? Fala aí. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar, já pedindo evidentemente o seu like, seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, tá valendo, hein? Promoção, ação do UFC com a Instabet, tem bancas na Instabet para você pode conferir no link aqui embaixo, o site da Instabet tá aí na tua tela. Bahia e Internacional, 4 da tarde, Tadioto, jogo domingo. Esse jogo aqui tem aquele componente que, inclusive, a gente falou quando citou o Flamengo no vídeo anterior, né? A questão do incidente ali envolvendo o Ramires e o Gerson, né? Um suposto caso de injúria racial ali que o Gerson denunciou ao final da partida. Isso está movimentando bastante aí o noticiário do futebol brasileiro, né? Deixou de ser um caso de futebol e virou um caso de polícia, agora está sendo investigado isso, e é claro, também haverão punições desportivas aí, caso se confirme de fato essa situação. O Bahia decidiu se antecipar, né, frente a isso aí, e afastou o jogador Ramires, que é um jogador importante no time, é por isso que a gente fala disso, porque é um componente aí na nossa análise que acaba pegando um pouco mais, de maneira mais sensível. Ele é um jogador que vinha fazendo bastante diferença aí na equipe do Bahia, porque deu uma certa arrumada no meio de campo da equipe do Bahia, que agora também está sem treinador, né? Demitiu o Mano Menezes aí pela questão dos resultados também, que já não vinha muito bem, e aí... o Bahia está com o Dado Cavalcante agora, né? Essa partida contra o Flamengo aí também foi algo que agravou a situação e ficou insustentável para o Mano Menezes, acabou substituindo o treinador, e sempre quando troca o treinador, principalmente nessa reta final de campeonato aí, é muito mais nocivo para a equipe do que benéfico, né, pelo que a gente vê de histórico aí. Enfim, o Internacional jogando fora de casa é uma equipe que tem um histórico interessante nessa edição do Campeonato Brasileiro. Não vinha muito bem, mas parece que deu uma ajeitada assim também. O técnico Abel Braga conseguiu arrumar algumas coisas no Internacional, sobretudo mudando algumas peças no meio de campo, né? Colocando o Praxedes, que é o menino mais jovem, para jogar, alterou um pouco a dinâmica de saída de bola do Inter. O Yuri Alberto, que é um cara aí que o Inter contratou nessa temporada, fixou-se aí como titular ao lado do Thiago Galhardo no ataque. Então, quando o Thiago Galhardo acabou a sua boa fase dele do campeonato, parece que o Yuri Alberto vem tomando essa condição de protagonista para si. Então a gente vê o Internacional conseguindo fazer jogos melhores. Vimos aí contra o Palmeiras, na última rodada do campeonato, o Inter ganhando em casa de 2-0, um jogo bem convincente e bem jogado, sobretudo no setor de meio campo do Inter, que era um setor onde a equipe tinha bastante dificuldade, né? O Bahia é uma equipe que toma bastante gol, não é normal a gente ver uma média de gol sofrido tão alta da equipe do Bahia como vem acontecendo, embora tenha feito um jogo até aguerrido contra o Flamengo na rodada passada, como eu falei no outro vídeo também anteriormente, um dos melhores jogos que a gente teve nesse campeonato, mas o Bahia vem sofrendo muito, sobretudo quando está sem a bola, né, jogando defensivamente. O Bahia tem muitos problemas e a tendência é que o Inter consiga explorar isso. Aqui eu vejo uma boa possibilidade para a gente trabalhar o mercado de visitante aqui, e o Inter DNB a 1,80, ou seja, o Inter com empate anulando a aposta a 1,80, me parece uma entrada muito interessante para a gente fazer, porque o Inter vai bem como visitante, e aqui a 1,80 com empate protegido, me parece interessante para a gente apostar na vitória do Inter, que está melhorando, e contra o Bahia, que está numa fase decrescente no campeonato.
É que eu comecei outro dia a fazer essas coisas aqui, eu ainda não aprendi que tem que ligar o microfone, né? Se não ligar, não fala. Então vamos de novo. Semana de clássicos, tava dizendo o seguinte, semana de clássicos interestaduais, né? Teve Fluminense e São Paulo no sábado, tem Botafogo e Corinthians no domingo, no mesmo horário, 4 horas da tarde. Seguindo aqui a mesma lógica do jogo do Bahia contra o Internacional, tá? O Bahia não é tão ruim quanto é o Botafogo é um pouco pior, mas o Corinthians também não é assim tão qualificado como é o Inter. Então a gente tem aí umas linhas equiparadas a nível de mercado, porque a diferença entre as equipes também é parecida nesse caso aqui. A diferença aqui é que o Botafogo deu uma reagida leve agora na última rodada, virou em cima do Coritiba, colocou o Coritiba mais para baixo e subiu uma posição ali, ainda está dentro do Z4, ainda está com uma pontuação longe de sair do Z4, precisa engatar uma sequência de boas partidas e de somar pontos aí o Botafogo. Agora contra o Corinthians é uma missão bem difícil, porque o Corinthians, ao que parece, o Wagner Mancini acertou algumas coisas nesse time, tá? Sobretudo na questão de dinâmica de saída de jogo, porque com os jogadores que o Corinthians tinha no meio de campo até alguns jogos atrás, a transição era bem lenta, o time tinha dificuldade de fazer a bola chegar no ataque, produzia muito pouco, e aí o Mancini mexeu em algumas peças, o Casares começou a se entrosar muito bem com o Otero, o Cantillo às vezes entra muito bem também, o Luan, que antes era titular, foi para o banco e quando entra, fazendo aí 15, 20 minutos no final dos jogos, tem entrado bem também. Então, assim, ganhou em perspectiva o Corinthians no campeonato, a ponto até de sonhar com, quem sabe, chegar numa vaga de Libertadores, o que até pouco tempo atrás parecia impensável para o futebol que o Corinthians vinha jogando, né? Botafogo, como a gente sabe, a gente sempre fala aqui, é um time que tem muitos problemas, que tem deficiências de finalização, tem deficiências de construção de jogadas. Então, assim, o Corinthians não perde a 5 jogos, a tendência é que faça um bom jogo fora de casa contra o Botafogo também, e a minha entrada é a mesma do Internacional contra o Bahia. Então é Corinthians DNB, Corinthians empate anula, pagando acima de 1,90. Essa cotação aqui eu prefiro pegar ela um pouquinho mais alta, então acima de 1,90. Tem casas aí oferecendo a 1,93, 1,95. Se você pegar essa cotação a 1,85, já não acho tão boa. O melhor é pegar ela aí por volta de 1,90. Beleza? Corinthians DNB a 1,90. Bom, e às 18h15 tem um jogo de duas equipes que são daquelas que é gostoso parar para assistir, né? E cada uma com a sua característica, cada uma com a sua peculiaridade, evidentemente, mas são times muito bem treinados. Santos e Ceará, o jogo, eu repito, às 18h15 na Vila Belmiro. Então, são times que não têm assim um grande repertório, tá? Eles têm uma ou duas jogadas que levam a equipe para o ataque, mas são jogadas muito eficientes, então por isso eles não precisam pensar em alternativas de jogo. São duas equipes que fazem o simples, isso a gente consegue ver dentro de campo o resultado, né? Essas equipes conseguem criar boas possibilidades de gols e conseguem fazer resultado jogando um futebol simples, esperando o adversário, roubando a bola, saindo no contra-ataque. Os dois times jogam de maneira bem parecida. Então, a tendência é que a gente tem aqui um jogo de muita trocação, um jogo de alta velocidade. É claro, a questão do desgaste físico aí das equipes nessa parte final do campeonato pode levar com que eles joguem assim de forma um pouco mais cadenciada em alguns momentos do jogo. Mas eu acredito em um grande jogo de futebol, bem bacana da gente assistir. Acredito na superioridade do Santos aqui, não só por jogar em casa, mas porque tem algumas peças tecnicamente melhores, né? Muito provavelmente aí o Soteldo, que esteve fora por Covid-19, já deve estar recuperado, deve estar à disposição para jogar. Tem o Marinho, que é ex-jogador do Ceará, então a gente sempre deixa aí a lei do ex, porque o Marinho gosta de jogar contra seus ex-clubes e marcar gols quase sempre, então fica aí essa consideração também. A minha sugestão é handicap asiático menos 0,25 para o Santos a 1,90. Então, assim, a gente não tem aqui o DNB, como eu falei nos outros dois jogos anteriores, mas tem o menos 0,25 que a gente protege metade do empate. Então, se der empate, a gente tem metade da aposta devolvida aqui nesse jogo do Santos. Mas o Santos dentro de casa tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir uma vitória aí também.
Mesmo horário, 18h15, tem Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O Furacão deu uma respirada, não está livre de vez do rebaixamento, mas pelo menos respirou um pouco. E o Vasco da Gama ainda muito preocupado com o Z4. Aliás, está no Z4, é o 17º colocado. O Atlético Paranaense a gente não esperava muito mais dessa equipe nessa temporada por causa da grande reformulação que teve, mas fez alguns jogos muito ruins. Agora parece que deu uma melhorada, também enfrentou adversários ali mais fracos da parte de baixo da tabela, que é a briga que o Atlético Paranaense deve brigar forte, né? Que é contra os adversários diretos ali, para tentar uma vaga de Sul-Americana, alguma coisa assim. E o Vasco naquela luta terrível contra o rebaixamento, né? O Vasco tá vivendo um momento de extrema desorganização da equipe. O Sapinto não conseguiu dar uma dinâmica de jogo que pudesse aproveitar as peças que o Vasco tem. Tem alguns bons jogadores aí, o Benítez, que inclusive já ouvi boatos aí de algumas rádios de Minas Gerais que o Atlético Mineiro está sondando o Benítez para a próxima temporada. O Cano também, que é um bom jogador, mas mesmo com esses jogadores assim de uma qualidade técnica um pouco mais acima, o Vasco não consegue produzir muito, não. É um jogo bem difícil de trabalhar, um jogo de difícil leitura, tudo pode acontecer aqui nessa partida, então é um jogo melhor para a gente deixar para o live também para trabalhar nessa partida. Os dois times brasileiros que ainda estão vivos na Libertadores jogam no mesmo horário domingo, né? Às 18h15 o Santos, a gente já falou sobre esse jogo, Santos e Ceará, e no mesmo horário Palmeiras e Bragantino no duelo paulista no Allianz Parque. O Palmeiras tem se mostrado uma equipe muito sólida, muito consistente, embora tenha perdido na última rodada para o Internacional, mas é uma equipe que a gente vê que consegue manter, de certa maneira, o bom futebol e a evolução que conquistou aí, desde até de antes do Abel chegar na equipe, né? Então a gente tem aí um Palmeiras que vai enfrentar um adversário teoricamente bem mais fraco. Isso faz com que as odds estejam bem esmagadas, era um jogo bom para a gente trabalhar se a cotação do Palmeiras tivesse um pouquinho melhor, mas assim, a odd do Palmeiras está ali perto de 1,75, 1,80, porque a tendência é que o time do Palmeiras não seja um time todo titular, seja um time um pouco mais mesclado, né? Então, é preciso ver, eu acredito que o Palmeiras consegue uma vitória aqui, mas é um jogo muito bom para a gente trabalhar ou back Palmeiras no live, para quem gosta de fazer trade aqui, esse jogo do Palmeiras é um jogo bom para trabalhar back Palmeiras no live, mas tem que ficar muito ligado porque o Palmeiras às vezes gosta de administrar resultados e se coloca em situações um pouco complicadas. Então tem que prestar atenção nisso aí, mas a princípio é uma entrada boa nesse Palmeiras, eu quero trabalhar em live o Palmeiras contra o Bragantino aqui. E fechando a rodada no domingo à noite, às 8h30, tem Grêmio e Atlético Goianiense, o jogo na Arena do Grêmio. E talvez, né, Tadioto? A análise é sua, mas palpitando aqui, talvez dos 4 times que jogam, 3, né, porque o América Mineiro é a Série B, enfim, dos 3 times de Série A que jogam na Copa do Brasil no meio de semana, o Grêmio é o que dá mais importância para a Copa do Brasil em relação ao jogo do brasileiro. Eu quero dizer o seguinte, o que acontecer em Grêmio e São Paulo, talvez influencie mais para o Grêmio do que para o São Paulo, e influencie mais do que o que acontecer para Palmeiras e América em suas respectivas competições. Aqui a gente tem a situação do Grêmio ter sido eliminado recentemente da Taça Libertadores, e aí o Grêmio não escondeu de ninguém durante toda a temporada que a prioridade da equipe eram as Copas, então caindo fora da Libertadores sobra a Copa do Brasil como prioridade absoluta, né? Eu não sei o que vai acontecer, o jogo é daqui a pouco, logo mais contra o São Paulo, a partida de ida. A escalação do Grêmio contra o Atlético Goianiense no final de semana é um grande ponto de interrogação, na verdade. Pode ser que o Grêmio vá 100% reserva para esse jogo, dependendo do que acontecer contra o São Paulo, né? Então não tem como a gente trazer uma análise aqui, uma dica de entrada pré-live para esse jogo, mas assim, o Grêmio está agora odd de 1,58, 1,60 por aí, menos de 1,60, né? Então, tudo bem, é o Atlético Goianiense do outro lado, uma equipe que não é assim, não vem num momento tão bom, é uma equipe tecnicamente um pouco mais fraca do campeonato, mas se a gente tiver o time totalmente reserva do Grêmio, essa odd aqui vai lá para 1,80, né? Então, se você gosta de fazer alguma operação pré-live para fazer cash out antes do jogo começar, para quem trabalha trade esportivo, isso é bem comum em algumas situações, aqui um lei Grêmio esperando essa odd subir até o jogo começar, até saírem as escalações, eu acho que tem valor sim, porque eu acho que o Grêmio tende a ir bem reserva para esse jogo, tá? Se não reserva, bem misto. Então, é esse o ponto que eu quero tocar.
justamente por causa dessa questão, eu não tenho nenhuma pick pré-live para trazer aqui. Eu quero trabalhar esse jogo no live também, porque a equipe reserva do Grêmio tem muito pouco a ver com a equipe titular. Então, vai ser um jogo bem diferente contra o Atlético Goianiense, se o time viesse então mesclado. Perfeito, então é isso, galera. A FC Dicas com uma logística um pouquinho diferente, a gente gravando com bastante antecipação aqui por conta do Natal, né? Afinal de contas, todo mundo vai também festejar o Natal. Tadioto, a gente se encontra na semana que vem com as dicas e palpites dos jogos de volta da Copa do Brasil, porque o futebol não para e o AFC Dicas também não. Valeu, meu caro. Valeu, Gasparini, um abraço para ti, Feliz Natal para ti, para tua família, para toda a nossa audiência aí, galera. Aproveitem bastante, muita consciência no Natal aí, não vão tomar todas e colocar a banca inteira dentro das apostas aí, por favor, gestão, lucidez. Natal já foi, viu, Tadioto? Mas vale a recomendação, né? Eu tô falando, a logística confunde completamente, absolutamente. Depois do Natal. Mas a gente volta de novo, a gente volta de novo. Mas é o seguinte, para muita gente, e talvez para você que está nos assistindo também, o Natal começou aqui, ó, hoje é dia 23, a gente está gravando, o Natal está começando e vai terminar lá para o dia 6, 7 de janeiro. Então, várias recomendações do Tadioto, ó, muita calma nessa hora. Gestão de banca e gestão de fígado, hein, galera? Valeu. Valeu, rapaziada, abração. A gente se encontra. Forte abraço.